Vamos sair do Brasil um pouquinho? Vamos atualizar o que está acontecendo na guerra no Oriente Médio? Estados Unidos e Irã continuam trocando ataques. Agora surgiu na conversa, e pelo menos na boca de Donald Trump, uma preocupação de como Rússia e China estão se envolvendo ou não neste conflito. Os dois países são aliados históricos do Irã. E Donald Trump está dizendo, olha, não se metam. Mariana Jangiacomo já está em tela e vai contar mais essa preocupação de Donald Trump. Mariana, boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite, obrigada, boa noite a todos. Thaís, foi o próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, quem disse que Rússia e China estão ajudando o Irã em algum nível nessa guerra. E agora Donald Trump diz que não. Ele disse que eles não fariam isso, não seria esperto da parte deles fazer isso, em meio então a falas do próprio secretário de Defesa sobre isso e de análises da inteligência aqui dos Estados Unidos sobre a possibilidade de os russos terem ajudado até em um ataque contra instalações da CIA no Golfo. Não há nenhuma conclusão ainda nesse sentido, mas há uma análise sim, fontes disseram isso à CNN e à Reuters sobre a possibilidade de russos terem melhorado os drones iranianos para que esse ataque especificamente fosse mais preciso. É claro que aí a gente estaria falando não só de cooperação, mas de uma cooperação muito elevada, se a gente estiver falando de Rússia, de fato, ajudando o Irã a atacar instalações da CIA. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas só o fato de a suspeita existir, de fontes falarem sobre isso e do próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos falar em cooperação desses países com o Irã também acaba sendo significativo. E aí, ao mesmo tempo, Donald Trump negando essas informações, mostrando mais uma vez a falta de alinhamento com o próprio governo, que virou uma marca já do governo Trump em meio a esse conflito. Não é a primeira vez, está longe de ser a primeira vez que Trump diz que não é verdade, né, algo, ou contradiz algo que alguém da equipe dele falou. E isso segue, Thaís, até para uma reportagem feita pelo New York Times, dizendo que os iranianos rejeitaram ou teriam rejeitado uma proposta de cessar-fogo feita pelos Estados Unidos e intermediada pelo Iraque. O Irã negou essa informação e autoridades americanas disseram que a informação também era imprecisa. Mas aí, olha só, Donald Trump disse agora há pouco que sim, os Estados Unidos estão falando com os iranianos e que o Irã parece muito sério. Mais sério do que jamais esteve. Ou seja, mais uma vez, né, Donald Trump desdizendo o que as autoridades do próprio governo falam. E aí fica difícil, tudo isso acrescenta para muita incerteza nessa história toda, porque a gente tem clareza do que está acontecendo lá no Oriente Médio, das ações, dos ataques, isso não deixa dúvidas de que a tensão cresceu, de que o conflito está se expandindo, mas há muita falta de clareza nas conversas, nas negociações, nos bastidores, justamente por causa dessas falas muito desalinhadas e contraditórias. Então fica difícil saber o que está acontecendo na frente diplomática. É uma situação que vem se repetindo durante toda essa guerra, mas o que a gente tem de concreto é a situação lá no Oriente Médio de ataques acontecendo. E agora à tarde, o premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou que vem para Washington na semana que vem conversar com Donald Trump na Casa Branca, mais uma visita então, mais um encontro entre os dois na Casa Branca, em meio a essa escalada de tensões e há dificuldades na relação entre os dois, né? Ligações telefônicas muito difíceis com Trump condenando posturas de Netanyahu. É nesse sentido, é nesse clima, nesse contexto que deve acontecer essa reunião aqui na Casa Branca, reunião importante então na próxima terça-feira, Thaís. Mariana, importantíssima, até porque parece até que a gente já esqueceu que os dois começaram essa guerra juntos e estavam super unidos, ninguém larga a mão de ninguém lá no começo. Exato. E agora já não há mais essa parceria, mais ou menos cada um por si, né? Mariana, muito obrigada. Esse contexto que a Mariana trouxe aqui se refletiu no preço do petróleo, que hoje teve uma queda, assim, muito em função do mercado olhar e dizer, espera um pouquinho. Vamos fazer um cálculo aqui de oferta e demanda. Não tem tanta demanda para sustentar esse preço. Ontem mesmo a leitura dos especialistas no mundo inteiro era essa, de que ontem aqueles $100 e pouquinho a mais do petróleo tinha passado um pouco da barreira e essa volta, então, esperando aí alguma objetividade, aconteceu nesta sexta-feira. Agora, olha,
em outra frente dos conflitos que estão acontecendo lá no Oriente Médio. A gente vai falar agora sobre a Cisjordânia. A Cisjordânia é o território palestino que fica colado a Israel e lá os confrontos entre palestinos e colonos israelenses estão provocando mortes, mais mortes de palestinos. Um desses confrontos levou Israel a preparar uma operação militar em larga escala no território. O exército israelense informou que um grupo de israelenses, um grupo de colonos israelenses, há colônias israelenses espalhadas pelo território palestino, esses israelenses entraram numa área que seria restrita, controlada pela autoridade palestina, e aí, nesse confronto com palestinos, houve troca de tiros. Um palestino teria tomado a arma de um israelense e disparado antes dele mesmo ser morto. Tem várias imagens, numa delas, os soldados e os colonos israelenses que estão armados, aparentemente, forçando a saída dos palestinos, enquanto gritos de vingança são ouvidos em hebraico. Embora os vídeos mostrem uma discussão que saiu do controle, o exército israelense está tratando as mortes dos soldados e dos colonos israelenses como terrorismo. E aí, em cima disso, anuncia uma operação em larga escala, dizendo que vai capturar os palestinos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu a ordem para que os militares acelerem o estabelecimento de assentamentos no território palestino.